Olá, alterados! Sejam bem-vindos ao restaurante Ninho e Aspargos. Nosso espaço aqui na Casa Cor 2023 tá muito lindo, ele vai ser comandado pelo Badebec, então vem que o tour de hoje é por aqui. Foram 45 dias corridos e mais precisamente 38 dias trabalhados de obra para fazer esse espaço acontecer. São 320 metros quadrados, obras acontecendo praticamente 24 horas por dia. Aliás, eu queria agradecer a Constec, minha super parceira, que fez tudo isso aqui acontecer. Isidro, muito obrigado. E eu vou mostrar para vocês primeiramente aqui esse lounge de entrada que tá demais. A gente predominou aqui os tons de verde. Então olha só, esse sofá é o sofá Altera. Apresento para vocês o sofá que foi desenhado pelo nosso escritório, um sofá que você realmente consegue alterar os formatos. Ele aqui está num tom de verde intermediário para combinar com o restante do espaço. E ele também é um sofá em gomos. Olha que lindo, as formas são mais arredondadas, mais sutis para trazer essa leveza. Inclusive o sofá também não encosta no chão, para trazer, novamente falando para vocês, essa leveza que a gente queria. Embaixo a gente também tem esse tapete, é um tapete também desenhado pela Altera. E olha que interessante esse contraste, né, do tapete com o sofá. A gente usou vários tons de verde e complementa, uma coisa complementa a outra. Colocamos também aqui duas mesinhas de apoio. Esse espaço, pessoal, é aquele espaço que o pessoal da Casa Cor vai chegar, vai sentar para descansar. O Badebec, que é aqui o nosso restaurante, é um dos últimos espaços de todo o circuito da Casa Cor. Então, a gente entendeu que as pessoas vão estar cansadas de andar e vão querer sentar, carregar um celular, e a gente preparou esse espaço aqui para que as pessoas pudessem descansar e não só descansar, também esperar para poder sentar, para poder, né, no dia que o restaurante estiver cheio, estiver tendo evento. E esse espaço ele foi pensado para ser um espaço realmente de espera e para apreciar tudo isso que a gente construiu aqui em tão pouco tempo. Logo aqui na entrada a gente tem um arco, olha só que lindo. A gente trabalhou com muitas formas arredondadas aqui em todo o ambiente, formas arredondadas, orgânicas, porque está super em alto, ficou muito bonito. E aqui nós usamos tudo em drywall, tudo foi construído em drywall e passamos a textura design da Tintas Coral junto com a cor Metrópole, esse verde incrível. Aqui tem várias prateleiras que a gente acabou fazendo uma produção. A produção é assinada pela Kika Matos. Aliás, Kika, um grande beijo, você arrasou no nosso espaço. E se vocês repararem, a gente está usando tons mais crus, né, mais neutros. A gente tem aqui vasos em cima, aqui um baú maravilhoso, e a gente também está iluminando de forma aleatória, né, esses espaços. A iluminação do nosso Badebec foi assinada pelo Valdir Júnior, que é um line design incrível de Santa Catarina, vocês devem conhecer, e ficou um espetáculo. Então, vindo um pouquinho mais para cá, a gente tem aqui no chão, nessa parte do pé direito mais baixo, porque vocês vão reparar que tem duas alturas de pé direito aqui. Esse pé direito da entrada, que é onde é o salão também, que tem algumas mesas, que está mais ou menos com 2,50, e a gente tem o pé direito também mais alto, que é um pé direito duplo. Aqui nessa parte, a gente está usando um piso que chama Gales, da Portinari, SGR. Ele tem 1,20 por 1,20, é um piso mais rústico, tá? Então é ótimo para você colocar aí na sua área externa, um lugar que você consiga usar aí no seu dia a dia. Aqui a gente tem um detalhe que é a cara da Altera, que é a famosa caixa
Aqui não podia ser diferente, uma caixa de madeira, esse MDF lindo que a gente usou, que é a cor Trancoso da Duratex. Quem fez a parte de marcenaria pra gente foi a SSA, aliás, muito obrigado SSA. Vocês vão ouvir eu falando bastante dos nossos parceiros aqui, porque realmente, se não fosse eles, essa força-tarefa, a gente não conseguiria entregar esses 320 metros quadrados. Então, muito obrigado, vocês arrasaram, a SSA arrasou aqui no nosso espaço. E olha que interessante, a forma arredondada vindo também para o lavatório. É muito importante ter um lavatório nos restaurantes, né, pessoal? Vocês, principalmente aqui na Casa Cor, o pessoal vende todo o circuito, como nós somos um dos últimos ambientes aqui da Casa Cor, já vem com a mão suja, quer lavar a mão para se alimentar, para tomar um drink, então aqui a gente tem o nosso lavatório. Esse lavatório foi esculpido pela Projeto Marmo, que é uma marmoraria também que é nossa parceira, que é a Sara, que esculpiu e fez tudo aqui pra gente impecavelmente. Olha que interessante, a bancada ela é solta da parede, parece que tá flutuando, então aqui não encosta, desse lado também não, e atrás também não. Ah, Renan, mas como que está sendo sustentada essa bancada aqui nesse espaço se não tem, né? Parece que não tem nada. Tem sim a mão francesa embaixo, que obviamente não dá para vocês enxergarem aí, mas tá tudo devidamente preso ali embaixo, seguro, e a gente acabou colocando também essa cuba da Deca. A Deca é a patrocinadora oficial aqui da Casa Cor, então a gente colocou essa cuba da Deca, que é maravilhosa, e aqui também a torneira da Deca. No fundo, a gente tem um espelho fumê, a gente não quis colocar aquele espelho cristal, eu acho que tem tudo a ver com o espaço aqui, né, que é um espaço mais dramático, uma luz mais introspectiva, que é uma luz mais gostosa, sabe aquela luz que não é forte? Então a gente achou que tem tudo a ver ter esse espelho, e aqui só tem um pontinho de luz virado realmente para a área que vai lavar a mão, vai higienizar a mão, certo? Eu não falei o material da bancada para vocês, vou falar agora. Esse material é o Black Cint, isso é uma lâmina, tá? Então quem quiser aí pegar a referência para usar, um material muito bonito. Ele é um cinza, um grafite quase preto, não chega a ser preto, dá muita imponência e traz toda essa dramaticidade que a gente queria aqui para o espaço. Por último, dessa área aqui, a gente fez uma portinha aqui que vai ser a portinha onde vai ter o toalheiro. O toalheiro para secar as mãos depois de lavar. Ficou bem discreto. A gente não colocou as folhinhas ainda, mas as folhas vão sair aqui por baixo. E aí a gente tem do lado uma lixeira. Olha só que legal esse arredondado. Essa lixeira, essa manutenção é feita aqui por baixo, tá? A gente consegue puxar e trocar todos os dias aí o saco de lixo e fica bem discreto e combina com todo o espaço que a gente tem aqui dessa caixa que eu falei para vocês. Aqui já tem o bar. Esse bar, ele complementa essa área de espera. Por quê? Porque a gente colocou várias banquetas aqui na frente e lá na outra frente também, que serve para sentar e esperar, né, para ir para as mesas, tomar um drink, alguma coisa nesse sentido. Dá até para ficar no bar direto se não quiser sentar na mesa. Um bar bem confortável, com uma luz gostosa também vindo por cima. E aí, eu vou mostrar para vocês em detalhes daqui a pouquinho, mas é um bar bem aconchegante. A gente segue nessa ideia da caixa no MDF Trancoso em toda essa, né, a gente colocou aqui no alto. Se vocês repararem, é o único ponto aqui do espaço que tem o teto realmente forrado, porque os outros lugares a gente deixou sem forro. Na verdade, onde está o pé direito duplo, eu vou mostrar uma grande surpresa para vocês. Mas aqui no pé direito mais baixo, a gente preservou a laje original aqui do espaço. Nós estamos no Conjunto Nacional, que é tombado, é patrimônio histórico. Então a gente queria trazer uma laje, né, alguma coisa original da casa para dentro do espaço e a gente acabou trazendo. Tem todas essas vigas que foram pintadas, é uma laje extremamente irregular e essa beleza, essa irregularidade acabou fazendo parte do nosso espaço. A gente trouxe essa rusticidade para o espaço e olha que interessante a proposta da iluminação do Valdir Júnior. Aqui a gente tem esses globinhos que fazem um efeito bem bacana. Esse globinho, gente, é aquele globinho que parece aquela casa antiga da mãe, dos avós, né, do interior, aquela casa que tinha aqueles globinhos, um só no centro.
Ele é muito parecido, é um globinho extremamente barato, que dá para fazer um efeito legal. A gente foi mesclando 3, 2, 3, 2 em todos os vãos que a gente tem aqui. Mais para lá a gente colocou 4 e 3, eu vou mostrar para vocês. E dá para ver em detalhe, que a gente vai colocar também uma imagem mais de baixo para cima, de vocês, para vocês entenderem que a gente está falando desse efeito legal que dá. Porque se você olha assim nessa posição, as vigas acabam tampando esses globinhos. Mas quando você olha mais de baixo para cima, por exemplo, sentado no sofá, o efeito é incrível. Então é uma iluminação que ficou muito barata e trouxe um efeito que a gente queria, um efeito diferente, um efeito bem casa-cor. E aí serve de referência também para vocês usarem aí no restaurante de vocês, no comércio de vocês, até em casa se vocês quiserem. Aqui a gente tinha uma coluna redonda, original também, mas ela estava muito descascada e a gente não poderia mexer nela por ser patrimônio histórico. Então a gente resolveu revestir mesmo essa coluna, tá? Esse pilar, com esse MDF trancoso também, para conversar com o restante do espaço. Aqui tem a produção da Kikamato, seguindo em todo... Olha que interessante, gente, um quadro baixo, que efeito lindo que dá. A moldura, inclusive, conversa com o trancoso aqui da parede, e eu gosto desse contraste do verde metrópole da coral com o trancoso. Olha que linda essas duas combinações. E a gente, inclusive, faz aqui um contraste maior ainda, que é com o piso Gales SGR da Portinari. Como eu falei para vocês, é um piso que tem 1,20 por 1,20. A gente seguiu aqui toda essa área do pé direito que é mais baixo. Tá? E ele traz esse contraste que a gente queria desde o início. E, olha só, uma premissa do Badebec, é muito importante vocês entenderem como que é todo esse... como que funciona essa conversa casa-cor, né? O Badebec é o bar, o restaurante que vai comandar tudo isso aqui que a gente criou. Então eu sentei com eles por diversas vezes para entender o que eles precisavam para fazer isso tudo funcionar, porque casa-cor tem os espaços que você só passa, né? Você olha lá, a bancada não está funcionando, né? A torneira não funciona, o vaso sanitário não funciona, porque é mostra. Aqui a gente está dentro de um espaço que é 100% funcional. Tudo tem que funcionar, a torneira tem que funcionar, né? A pia para lavar, a cozinha industrial que a gente teve que desenvolver para o bar e o restaurante poderem funcionar no dia a dia. Então a gente entendeu, a gente praticamente fez uma imersão dentro do restaurante deles para trazer aqui o dia a dia. E aqui foi uma solicitação do restaurante interessante. Eles queriam um espaço que chama Espaço de Apoio dos Garçons. E aí aqui é onde coloca pratos, talheres. Às vezes sai um cliente de uma mesa para eles não terem que atravessar todo o salão para ir buscar um prato do outro lado, para trocar esse prato da mesa. Tem um apoio aqui que ele já pega esse prato, já pega esse talher, já coloca na mesa, já deixa a mesa limpíssima para receber um novo cliente que vai chegar. Então olha que interessante, a gente fez uma proposta aqui de um carrinho de bar mesmo, da Full House também, praticamente showroom da Full House, como eu falei para vocês, e agradecer mais uma vez o Marcão e a Renata, meus super parceiros, que deixaram esse espaço um espetáculo. E o carrinho não podia ser diferente, né? A gente escolheu um carrinho ebanizado, com ferro preto, que traz todo esse charme e o contraste aqui da madeira preta com a madeira em cor mais marrom mesmo, né? Amarronzada mesmo. Ambiente, a gente tem 96 lugares, mais essas 9 banquetas aqui do bar. Mais uma vez falando, a gente trouxe o ebanizado para as mesas e aqui nesse caso do salão com o pé direito mais baixo, a gente trouxe as cadeiras mais fechadinhas. Eu vou até pegar uma para vocês verem. Uma cadeira super confortável. O ebanizado da mesa também aqui vem para os pés. E ela tá num tecido linho,
um cinza intermediário. Não é tão claro e não é um cinza grafite tão fechado. E a gente traz essa mesma cadeira para todas as principais mesas aqui do pé direito mais baixo. Se vocês vierem um pouquinho mais para cá... antes de eu levar vocês para lá, olha que incrível esses abajures que a gente colocou em cima da mesa. Você consegue controlar a intensidade... Aqui tá apagado, mas você consegue controlar a intensidade da luz. Eles são da Jinlux. E aí, ele é recarregável. Você coloca aqui, no final do dia o bar vai fechar, o restaurante vai fechar, desliga e tá tudo certo, coloca para carregar e usa no dia seguinte novamente. Então, vindo um pouquinho mais para cá, a gente tem uma vista para a Avenida Paulista e olha só o que a gente propôs para essa parede de ponta a ponta. Para começar, a gente usou esse sofá que está num tom de vinho, um vinho mais pro marsala, um tecido mais marsala, que conversa bastante com essa parede que vocês vão ver agora aqui no fundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que revela esse pé direito incrível ali. E aí esse sofá, olha só como ele combina bastante com a parede ali do fundo. A gente colocou esse mármore aqui em cima, que é o Nero Marquina. Mármore natural, também feito pela Projeto Marmo. Então esses 4 tampos das 4 mesas que a gente tem na frente desse sofá mais curvo, nós colocamos esse tampo. E aí as poltroninhas em couro natural preto na frente, 2 na frente de cada mesa. Aqui acomodam tranquilamente 5 pessoas comendo confortavelmente. No fundo, a gente fez esses painéis em madeira, essas grandes janelas, né, em madeira também. Temos ar-condicionado LG, então a LG que está aqui também no nosso espaço com a gente. Muito obrigado, LG. E olha só que máximo o nosso paisagismo. Vocês vão entender que o nosso paisagismo é inteiro em galhos secos, que remetem a ninho e que tem tudo a ver com o nosso espaço e tem tudo a ver com o tema da Casa Cor desse ano, que é Corpo e Morada. Tá? Então, o ninho remete ao quê? A casa. Casa remete a conforto, remete a paz, a tranquilidade, que é o nosso espaço. A gente queria passar isso para os clientes do Badebec, por isso a gente trouxe esse ar seco, remetendo um pouquinho ao paisagismo seco, ao ninho, até também trazendo um pouquinho das referências dos restaurantes nova-iorquinos, que parece bastante também. Então tem todo esse conjunto de aconchego e conforto que faz parte de um projeto que a gente fez com muito carinho aqui para Casa Cor. Então, continuando, a gente colocou embaixo desse jardim, né, desses galhos secos, o carvão para dar o acabamento. Depois vocês vão ver também ali com detalhes como que ficou esse jardim. Se vocês olharem aí, a gente tem 2 caixas na mesma altura. Vocês não fazem noção do que era isso antes, gente. Não tinha essas caixas, elas foram feitas em drywall primeiro, depois a gente revestiu com a madeira, então não tinha praticamente nada, não tinha nada aqui nessa fachada. Inclusive, por dentro, a gente colocou um caixilho da Europa Vision. Obrigado, Priscila, obrigado também, Luiz, né, por todo o apoio que vocês deram aqui pra gente nos espelhos, nos caixilhos, nas janelas, super parceiros. E aqui a gente fez essa janela, né, no alumínio preto por dentro, porque, como é patrimônio histórico aqui, a gente não pode mexer no caixilho externo. Então ele tem que ser preservado do jeito que ele está e muitos deles estão sem vidro. E a gente precisava criar um novo caixilho para conseguir vedar 100%, né, o barulho da Paulista, o vento, porque a gente vai, né, a gente está no inverno, e também para poder vedar a poeira que vem da rua, né, e ligar o ar-condicionado. Então a gente fez esse caixilho, ficou super bonito desses dois desse lado. E olha só, aqui a gente fez um mega buffet. A gente conversou bastante com o Badebec para entender o que eles precisavam e a gente quis caprichar mesmo nesse espaço porque as pessoas vão usar bastante. Ontem eu causei Gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Ontem, o espaço 100% pronto,
a gente colocando as mesas no lugar, eu quebrei a bancada. Vocês acreditam? Olha isso. Eu vou ter que mostrar isso para vocês. Olha isso. E aí agora eu vou ter que chamar o pessoal para poder fazer um retoque aqui. Como é uma lâmina e isso aqui é uma pedra única, essa marcenaria está em cima dessa pedra, não dá para eu trocar só esse pedaço. Então eu vou ter que me acostumar, vou ter que fazer um retoque muito bem feito aqui, passar uma massa e deixar, acontece, está tudo certo. Quase morri na hora que aconteceu, mas depois ficou tudo certo e vai ficar lindo. Olha só que interessante o buffet, formas arredondadas também. Aqui no buffet, esse espaço é onde estarão os pratos, tá? E aqui a gente fez essa caixa. O interessante vocês entenderem aqui, se vocês olharem o buffet daqui, vocês vão reparar que tem um grande balanço ali. Ah, Renan, mas a pedra sustenta esse balanço? Não, a pedra não sustenta esse balanço. O que sustenta esse balanço foi toda a estrutura que a gente colocou de serralheria por trás disso, por dentro disso, tá? Então a gente tem serralheria dentro desses balanços, inclusive aqui dentro dessa área, desse redondo aqui de madeira, a gente também tem serralheria. A gente quis fazer isso aqui para o Badebec, aqui dentro desse espaço vai colocar algumas sobremesas, vai ficar muito bem decorado, as cores muito vivas, vai ficar muito bonito. E aqui embaixo a gente deixou um espaço de apoio também de pratos que vão estar aqui, né, pratos de apoio para quando forem acabando esses daqui a gente ir colocando. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para a praticidade de um espaço funcional. O espaço funcional tem que funcionar, então a gente tem que pensar para ser rápido e ágil aqui na hora de colocar as coisas. Então, a gente tem um super buffet. Olha que interessante, a gente colocou um perfil de iluminação em cima do buffet para valorizar as nuances e as cores, texturas dos alimentos. Porque se a gente deixasse só a luz de cima, você não ia ter essa visão incrível, né, das cores. Por exemplo, o alface, que é um verde maravilhoso, o tomate, que é um vermelho, e assim todos os alimentos que vão estar aqui em cima. Ali, a gente tem um ponto de apoio do buffet, ali embaixo. Então, tem mais estruturas escondidas dentro desse arredondado que a SCA fez pra gente. Tá? Então, a gente realmente quis fazer um super balanço, um buffet diferente, e a gente conseguiu, deixou tudo assim bem clean, nada por baixo, e com um mega redondo ali, no MDF trancoso também, que é a única cor que a gente está usando aqui em todos os lugares, com exceção das mesinhas de centro, ali da entrada, do nosso lounge de entrada. Eu vou convidar vocês para virem um pouquinho para cá. Antes, queria falar para vocês que a gente tem todo um sistema de som aqui no espaço, de som, de câmeras, feitos pela Maison, que é nossa parceira em automação. Então, Júlio, muito obrigado. Rossana, muito obrigado. A gente está louco para já ligar essas caixinhas de som aqui, já tomar um drink aqui nesse espaço. Vai demorar um pouquinho ainda, porque só para vocês terem uma noção de time, a gente terminou a obra um pouquinho antes de inaugurar a Casa Cor, então a gente tem esse intervalinho aí até a inauguração, que é um intervalo, inclusive, muito importante para a gente conseguir dar alguns retoques, alguns pequenos ajustes, né? Como ali que eu quebrei a bancada, pintura em alguns lugarzinhos que precisam fazer, dar um polimento numa bancada que falta, uma iluminação que a gente sentiu falta. Então, esses 10 dias são super importantes. E aí, vindo aqui para o fundo, a gente tem as nossas adegas. A gente trazendo também o arredondado para esse espaço. E a gente fez em serralheria essas duas adegas. A gente colocou os vinhos aqui. Iluminou, inclusive, essa adega de baixo para cima, essa adega seca. E aqui desse lado, a gente deixou aquela mesma proposta da entrada do restaurante, que é um nicho com as prateleiras, e aí a decoração e a produção da Kika Matos também, gente, que faz toda a diferença. Um lugar bem produzido, um apartamento, uma casa, né, um restaurante, um comércio, faz muita diferença. Olha só que lindo aqui, o galho seco saindo aqui de dentro desse vaso maravilhoso, faz muita diferença. E aí a gente tem desse lado essa obra de arte também linda, que a gente colocou uma luzinha jogando nela. Eu gosto muito desse contraste do vinho, do Marsala, com o verde e a madeira no fundo. Olha só que espetáculo esse contraste. E se você quiser um quarto contraste, com o piso também, né? Ficou super bonito. Agora,
a gente vai pegar esse ângulo aqui do bar para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente entrando aqui vai para a cozinha industrial, né, aqui do espaço, ou você pode ir para o bar também. E a gente tem uma outra entrada para a cozinha por ali. Por quê? Tem essa dinâmica, o prato sujo, usado, entra por um lado, já vai para a estação de lavagem, né? Tem todo um processo, o prato pronto já sai pelo outro lado. E aí eles pediram esse armário para a gente de apoio, que a gente fez. Então aqui vai ser um armário onde eles vão colocar também vários pratos, taças e coisas de uso do dia a dia. E aí, pessoal, a gente vem para essa área do bar, que a gente fez uma mega bancada em L, as banquetas nesse outro ângulo que eu falei para vocês. E a gente usou ali embaixo esse revestimento que é o Bronx Decor BK-MLX da Portinari, fazendo só esse detalhe seguindo aqui o teto do bar, e esse revestimento ele entra também todo lá para dentro, ele vai para o chão, para o piso e faz esse efeito também debaixo da bancada. A gente iluminou a bancada para valorizar aqui o trancoso que está embaixo. A gente deixou essa bancada aqui mais alta do que a bancada de trabalho, porque isso aqui é um balcão que a gente fala, né? E essa banqueta ela acaba tendo que ser mais alta para trazer conforto para você usar o balcão. Se fosse uma banqueta para uma bancada de 93 centímetros, mais ou menos, que é essa bancada interna, seria aquela banqueta de 65 de altura, mais ou menos, tá? E aí eu vou entrar com vocês agora para dentro do bar, para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, tá? Olha só, aqui tem uma super caixa também, logo nessa entrada, com o piso que eu mostrei, aqui como eu falei para vocês, a gente ainda vai dar uma última limpeza, então talvez sejam umas nuances de pó, normal, porque a gente ainda está na obra da Casa Cor. A gente não quis colocar nenhum quadro, nada, justamente para deixar valorizando toda essa beleza da madeira. Aqui a gente fez uma grande serralheria com alguns nichos aqui para também conseguir decorar. A gente não colocou muitas coisas aqui, que eu preferi deixar uma coisa mais dramática também, como eu falei, menos é mais, uma iluminação no painel por trás e aqui armário de ponta a ponta para que o Badebec também consiga usar esses espaços aqui para colocar algumas coisas. Então a gente tem aqui aonde vai ficar o computador do caixa, aí a geladeira que eles mesmos mandaram para a gente só envelopou. Aqui desse lado temos uma cuba da Deca, maravilhosa, com uma torneira da Deca também, uma iluminação de ponta a ponta. E aí a gente segue também com armários aqui, lixeira, muito importante, porque essa área, pessoal, é aquela área onde o pessoal vai fazer um drink, né, vai servir, vai entregar aqui o drink para o garçom que vai chegar naquele cantinho ali, né, tem lavagem de copos, alguns copos, muitas lavagens acontecem lá dentro, mas aqui também acontece aí no dia a dia, quando tiver um evento, alguma coisa nesse sentido, para poder auxiliar o pessoal que está lá dentro. Aqui mais uma geladeira, tá? Ali alguns celulares carregando. É muito importante deixar tomadas em toda a extensão, né, da bancada, justamente para ter aí esse uso confortável do dia a dia.
agora vocês vão conhecer o principal detalhe aqui do nosso restaurante, que é esse teto incrível, que foi feito com muito carinho por toda a equipe Altera Arquitetura. Aqui é um teto de 50 mil hastes de aspargos, separadas uma a uma. A gente pendurou essas hastes com muito carinho, como eu falei para vocês, e dá todo um efeito. Aqui a gente chama de salão marsala ou salão pé direito. Marsala porque tem essa cor que parece uma marsala, mas ela chama marrom burguês, da tintas coral também. E é uma cor incrível que eu amo bastante. Aqui, como eu falei para vocês, tem um pé direito duplo. Essa cor, ela faz um contraste incrível com o verde metrópole. E olha só que bacana, a gente fez um ripado aqui nesse espaço. Esse ripado foi fornecido pela SM Marcenaria, pelo Sivaldo. Essas molduras aqui também. A gente fez tudo em gesso, esses arcos de 4 metros de altura em gesso. E depois viemos colocando essas ripinhas de madeira para posteriormente ser pintada nesse marrom burguês que está incrível. Agora, o detalhe desses grandes arcos de mais de 4 metros de altura trouxe uma imponência, uma sofisticação incrível aqui, esse ar novaiorquino, e eu vou explicar para vocês agora o porquê do nome Ninho e Aspargo. A gente tem esses grandes pendentes que são de galhos secos, foram feitos pela Muda Vertical, que é mais uma parceira nossa. Obrigado, João Paulo, por estar aqui com a gente também. A gente fez essas hastes de ferro, se vocês perceberem, né, que vão até a laje, e aí esses galhos que remetem a ninho e o aspargo em cima. Por isso, ninho e aspargo. Olha o efeito desse aspargo, gente. É uma grande luminária que a gente colocou 5 fitas de LED. Essas fitas de LED, elas dão esse efeito que eu queria de iluminar tudo isso e ser a iluminação principal aqui do espaço também, tá? Desse salão mais alto. Então, se vocês repararem, como está na imagem, é uma imagem belíssima, as pessoas vão ter a possibilidade de sentar e apreciar esse teto, né, esses pendentes, esse contraste das cores que está maravilhoso. Aqui a gente fez um grande caixilho remetendo às janelas que dão para os jardins externos, jardins de inverno, porque toda a Casa Cor vai acontecer dentro do inverno. E olha só essa iluminação valorizando esse jardim. A gente não quis colocar um vidro incolor para não ficar mais do mesmo. Nós colocamos um vidro que tem uma película que deixa mais opaco e tem essas nuances, mostra essas nuances, né, dos galhos que estão atrás. Aqui a gente segue com o super bistrô da Full House também, com essas banquetas lindas. Olha o modelo dessa banqueta, que incrível. Tem essa bolinha, toda parte aqui da estruturação dela é num preto fosco. E aqui a gente segue com esse couro incrível, couro natural estonado verde. E a gente traz para esse espaço que está predominantemente nesse marsala, o verde também. Aqui a gente tem uma janela enorme. Vamos abrir essa cortina durante a mostra, porque ali fora é a circulação dos outros espaços. A gente está mantendo essa cortina fechada para deixar um suspense, né, com o nosso teto maravilhoso. A gente quer que as pessoas tenham essa surpresa, que eu tenho certeza que vocês tiveram aí, de olhar esse teto e se surpreender. Então a gente deixou fechado aqui, mas a gente vai abrir durante a mostra e a janela é quase que do piso ao teto. A gente fez aqui um banco. Esse banco ele serve 3 mesinhas mais baixinhas. E para mim, a visão mais incrível aqui de todo o restaurante são das pessoas que vão sentar nessas mesinhas.
você enxerga o aspargo, você enxerga essa cor maravilhosa que é marrom burguês. Apesar de chamar marrom burguês, eu sempre vou falar marsala porque ele é um avermelhado. E a gente consegue enxergar também o salão verde metrópole, que é o salão com o pé direito mais baixo. Então você consegue ter uma visão incrível de todo o espaço. Então fica a dica aí para quem vier conhecer aqui a Casa Cor, sentar nessas mesinhas aqui que vai ter uma vista incrível. A gente traz o couro também para os estofados. Aqui o banco, toda a parte de estruturação dele foi feita pela SCA, com uma iluminaçãozinha de LED embaixo. Os LEDs aqui do espaço são com 3.000 K de temperatura, 3.000 K de temperatura. E aí, voltando, a gente tem a estrutura da SCA com os estofados aqui da Full House, trazendo o mesmo couro estonado verde, couro natural. E aqui, gente, olha a cadeira. Essa cadeira é o mesmo modelo da banqueta, porém ela é baixinha, super confortável também, trazendo também essa bolinha aqui atrás. E aí tem essa conversa, né, entre a cadeira e a banqueta. A gente colocou aqui debaixo desses grandes pendentes, esses pendentes eles não têm iluminação, eles são pendentes decorativos. Mas nós colocamos embaixo as mesas maiores de todo o restaurante. São as 2 mesas com 8 lugares, que são aquelas mesas que vão receber mais pessoas para poder comer e confraternizar aqui no Badebec. E fica incrível você sentar, olhar para o alto, ter todos esses aspargos e esse pendente maravilhoso. Aqui a gente usou um tampo de 1,80, usamos o Nero Marquina, um mármore, que é o mesmo mármore que está lá naquelas mesinhas menorzinhas que eu já mostrei para vocês. Então a gente tem aquelas menorzinhas e essas 2 aqui no mármore conversando com o salão verde, né? Esse salão marsala conversando com o salão verde. A gente segue com as mesmas cadeiras que eu já tinha falado para vocês. Cadeiras confortáveis fazem toda a diferença num restaurante, principalmente para quando você vai ficar mais tempo conversando, socializando. E aí a gente vem aqui para mais um arco. Esse arco também tem o bistrô, que é o mesmo bistrô que está desse lado ali. E a gente aqui desse lado segue com mais 2 arcos. Se vocês olharem o ângulo, só que esses arcos a gente não tem bistrô, a gente segue com a iluminação atrás da mesma forma. Tá? O piso, não falei para vocês, olha que interessante, esse piso que segue aqui é um piso diferente do salão verde. O piso aqui, salão verde que eu falo pro salão mais baixo, que é na cor verde, tá, gente? É só porque às vezes eu falo salão com pé direito baixo, salão com pé direito alto, salão verde, salão marsala. Então ali no salão verde, que está com o pé direito mais baixo, a gente tem o piso mais clarinho e aqui a gente tem o piso Lanquin GN da Portinari também, que é um verde maravilhoso. Ele é um piso acetinado, mais pro brilhoso, assim, ele tem um leve brilho, diferente do piso que está ali dentro, tá? Que tá mais no fosco. E olha só a proposta que a gente tem aqui. Nós trouxemos essas luminárias incríveis, são luminárias do Valdir Júnior, elas vieram do sul de Santa Catarina, tá? E aí a gente está aqui iluminando exatamente em cima da mesa. As mesas, elas seguem no ebanizado, na madeira ebanizada. E essa mesa, olha que linda, é uma mesa oval. A gente fez um banco de ponta a ponta, seguindo a mesma linha ali do banco da entrada. Ele foi feito pela SCA também, toda a parte de estruturação dele. E aí a gente tem esse couro maravilhoso verde. Outro detalhe legal que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu, como consumidor, sempre que vou aos restaurantes, né, como consumidor, eu sempre sinto falta de ter lugares para carregar os celulares. Eu pensei, estamos num dos últimos ambientes da Casa Cor, provavelmente as pessoas vão chegar aqui na Casa Cor com seus celulares já descarregados, né? Então, além da gente ter, por exemplo, o lavatório para você chegar e lavar a mão e se sentir limpo, higienizar para comer, a gente tem tomadas espalhadas por todo o salão para que essas pessoas possam carregar seus celulares e fotografar bastante o nosso espaço, né? Que é um espaço que eu julgo como um espaço bem instagramável, um espaço que está muito bonito e que todos os ângulos que forem fotografados vai dar uma foto muito maravilhosa. Então, voltando aqui, a gente tem essa mesa que também é da Full House, seguimos aqui
com as cadeiras, né? As mesmas que estavam ali nesse modelinho aqui, com o pretinho e o couro. E aí a gente tem 4 mesinhas, né? Seguindo aqui uma do lado da outra, com essas 4 luminárias em cima. Olha que interessante essa luminária. Você consegue posicionar ela aonde quiser, tá? Se você quiser ela mais para o cantinho da mesa, mais para o meio da mesa, mais para o final. Aí vai muito do gosto aí do dia que você for usar, do momento que você for usar, do local que você for colocar. Tá? Aqui ela está voltando porque a gente já deixou ela já preparadinha para ficar mais no centro da mesa. E aí a gente vem aqui para esse cantinho que é o finalzinho do espaço. Nossas cortinas foram feitas pela Rolox. Aliás, Clary, muito obrigado. São cortinas que vencem um pé direito enorme e que tão lindas. A gente escolheu o tom de preto mesmo para trazer, né, esse drama que eu estou falando desde sempre para vocês aqui para o espaço. Aqui a gente tem uma vista para a Avenida Paulista, uma vista incrível. Então quem for comer nesses espaços aqui vai ter o privilégio de olhar para a Avenida Paulista. Aqui mais uma vez trazendo os galhos fornecidos também pela muda vertical, com aqui toda a parte de carvões, né, dando esse acabamento final. Fizemos esse caixilho de quase piso ao teto, né, para dar essa... Aqui ele está todo fechado, a gente não quis deixar aberto, porque vai ter ar-condicionado, tem o barulho externo, tem o pó externo, como eu já tinha falado para vocês, mas a gente colocou no vidro incolor para não tirar essa beleza das brises aqui do Conjunto Nacional, né? Inclusive a gente, olha, deixou ali em cima um pedaço da edificação original, que é essa viga toda quebrada, que eu vou mostrar para vocês mais em detalhes aí, na parte dos detalhes. Tem tijolos em cima, alguns ferros aparecendo, então elas estão essa viga está trazendo a originalidade aqui do espaço para vocês. A gente fez aqui no alto uma prateleira de ponta a ponta, e essa prateleira ela não foi feita à toa. Desde sempre eu quis fazer aqui várias decorações, colocar várias coisas para decorar esse espaço, né? Iluminar de forma que trouxesse essa beleza das peças, esse contraste das peças. Inclusive essas peças, como sendo clarinhas, tem esse contraste com o verde. Ali a gente tem 2 quadros. Quem produziu também foi a Kika. Essa iluminação para cima traz toda a imponência que a gente quis desde o começo. E aqui a gente tem as máquinas de ar-condicionado, como eu já falei para vocês. Lá dentro aqui também tem da LG. Quem fez a instalação dessas máquinas para a gente foi a Arvic. Aliás, também, Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fez toda a infraestrutura com um tempo muito recorde, instalou muito rápido as máquinas e vai trazer todo o conforto que a gente esperava aqui para o espaço. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, aqui atrás tem grandes colunas redondas, né, os pilares redondos, que a gente levou até o alto essa madeira, que dá também, mais uma vez, falando sobre imponência. Ali em cima a gente tem caixinhas de som, que vocês vão ver também nos detalhes, que foram fornecidas pela Maison, que eu já agradeci, inclusive. E é isso, a gente tem, né, esse espaço maravilhoso, um pé direito duplo. Aqui você se sente num espaço muito aberto, muito amplo, aconchegante, traz uma paz. E eu estou muito feliz com o resultado desses 2 lugares. 2 lugares porque a gente tem aqui o pé direito duplo e aqui a gente tem um pé direito mais baixo. Falar para vocês algumas curiosidades agora sobre a iluminação. Eu vou dar ênfase e agradecer ao Valdir Júnior, né, pelo projeto de iluminação que ficou incrível, e a Constec que executou esse projeto de iluminação, mas também a Mais LED, ao Anderson, que forneceu a maioria das luminárias aqui, então sou super grata a Mais LED também.
Aqui a gente fez esses grandes janelões. Mas vocês acham que foi fácil fazer esses grandes janelões? Não, não foi fácil. Vou explicar para vocês por quê. A Casa Cor, né, a obra da Casa Cor, ela acontece num período muito pequeno. Então não é igual uma obra de um apartamento em que você pode ter um cronograma em que cada hora vai entrar um fornecedor. A obra da Casa Cor ela acontece toda ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo está um marceneiro, está um marmorista, está um empreiteiro, está a pessoa pintando. Então, não tem momento certo para cada um. E aqui, uma particularidade desses grandes arcos é que a gente precisou, no meio do pó, de toda a bagunça aqui do espaço, pintar ele todo em volta, colocar as árvores ali atrás e a iluminação junto com o carvão para depois vir com o caixilho, fechando o caixilho, limpando os vidros por trás do caixilho na hora de instalar esses vidros, porque não seria possível limpá-los depois, né, que a gente não tem acesso ali atrás. E a curiosidade da iluminação é que essa iluminação ela vem de baixo para cima. Então, ela vai dando esse degradê na árvore e na pintura marsala que está para trás. Ela começa com uma luz mais forte embaixo e ela vai clareando até em cima. E essa fita de LED é uma fita de LED de 3000K, né, que é a temperatura, como eu já falei para vocês, e é aquela fita contínua. A fita contínua ela não tem aquelas bolinhas e eu gostei bastante de usá-las, usei também no teto de aspargo, para não dar aquele efeito das bolinhas que não gosto particularmente e muitos clientes, muitas pessoas também não gostam. E aí uma outra curiosidade é que a gente usou a fita de LED também embaixo de todo o banco, se vocês repararem, os bancos estão iluminados e também é uma fita de LED contínua. Aí você me pergunta, por que você não colocou nesse caso do banco que está escondido, que ninguém vai ver se é contínua, ninguém vai ver se é pontilhada a fita, por que você não colocou a pontilhada mesmo? Vou explicar para vocês agora. Olha só como o reflexo do piso mostra a fita. Não sei se vocês conseguem visualizar, eu acredito que sim, mas a gente tem a fita refletindo no piso e é uma linha de luz. Se ela fosse a fita pontilhada, tô sendo bem leigo falando pontilhado e contínuo para vocês. Esses não são os nomes técnicos das fitas. Mas se ela fosse aquela fita pontilhada, você conseguiria enxergar todos os pontinhos ali embaixo e eu particularmente não gosto. E eu vou finalizar o vídeo de hoje agradecendo a Casa Cor e convidando vocês a virem conhecer o nosso espaço, que vai ficar aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, até o dia 6 de agosto. Então, vai ser muito especial receber vocês aqui. A gente está nos últimos ambientes do circuito, uma fachada super imponente, então vai ser fácil vocês identificarem. Eu vou terminar também com umas imagens da fachada que a gente quis deixar ela muito aparente para vocês, com um jardim incrível de inverno, usando todo o material que a gente usou aqui dentro. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, ative o sininho, compartilhe bastante com as pessoas e, é claro, se inscreva no nosso canal. Até o próximo!